queria contar um pouco do que é o Dicas. O Dicas nasceu de uma necessidade, realmente, de fazer um mundo diferente na implantodontia. Eu sempre me senti ilhada por estar numa cidade extremamente interiorana, muito interiorana, num mundo muito complexo, né? Porque eu não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu venho de 30 anos na implantodontia, eu nunca fiz uma clínica, todas as minhas resinas caíram, todas as minhas vendas... Então, eu nasci na implantodontia realmente nesse mundo aqui, né, dos garbáceos, da lâmina de limpo, e sempre um pouco sozinha, né? Principalmente depois da perda do Edson. E aí o grupo Perimplantar foi um grupo que nos deu um start muito grande de conhecer pessoas. Então, quando eu conheci você, Eduardo, propriamente dito, eu cobri um gap muito grande meu. Por exemplo, eu tenho uma absurda dificuldade com o inglês. Então, toda hora que eu quero ter certeza que a minha tradução está boa no inglês, Eduardo, faz um vídeo aí para mim, um áudio desse texto. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Milhões de vezes. Aí a mesma coisa, Ricardo, pelo amor de Deus, esse conjuntivo, como é que eu vou fazer? Rosenvaldo, e agora? Eu vou indicar realmente um zigomático para esse caso? Então, de uma forma muito maldosa, eu criei um grupo de WhatsApp com professores que cobriam as minhas necessidades, a minha necessidade da área de atuação que eu tinha maior dificuldade. Só que esses colegas tinham um diferencial muito grande. Esses colegas estavam a fim de nos ajudar, porque nós temos grandes nomes na odontologia nacional, vamos falar a verdade, que não tem paciência para isso, né? Então, assim, não é só que vocês são profissionais maravilhosos, não foi essa a escolha, foi porque vocês estão a fim realmente de compartilhar, né, uma implantodontia diferenciada, um pelo outro, torcendo que aquilo dá certo. Quantas e quantas vezes você me falou assim, Evelyn, olha, não coloca isso no grupo muito aberto, porque isso não está liberado na literatura, por mais que você tenha uma eficiência nessa técnica, né? Eu, poxa, é mesmo, quando a gente está falando no público, a pessoa precisa de acreditar no projeto, mas não vamos fazer a coisa errada. Enfim, a ideia foi essa do Dicas. Vou mostrar aqui um pouquinho do que eu posso estar passando para vocês. A parte que eu vou falar vai ser mais voltado à cirurgia mesmo, mas aos casos limites, que são casos que me apaixonam, que são casos que muitas vezes a gente recebe pacientes que já tentaram fazer reabilitações por outras técnicas e não conseguiram, através de enxertia. E a ancoragem óssea esquelética, a fixação de implantes em pilares ósseos para a reabilitação de pacientes edêntulos, diga-se edêntulos, tanto os pacientes que já perderam todos os seus dentes há muito tempo e sofreram atrofia, quanto aqueles que têm os dentes condenados, é mais rápida, é mais previsível, tem menos morbidade, então a gente consegue também simplificar um pouco as cirurgias e conseguir resultados mais rápidos, né? A maneira simples, como a professora Evelyn fala, para mim, eu acho que é o mais alto grau de sofisticação, é a simplicidade, porque ali não tem erro, né? Então, tá aqui, vocês conseguem ver aqui o folderzinho que eu copiei, que a doutora Lilian fez para a gente na época, que a gente estava planejando o nosso encontro presencial, ficou lindo. Felizmente, Deus colocou esses planos novos para a gente tem que conseguir tirar o que é de bom disso. Como eu falei para vocês, está aqui, né, a cota de inclusão do Rosenwald, cota de inclusão do evento. E quero falar para vocês de ancoragem esquelética para a reabilitação de maxilas atróficas. Maxila atrófica que é um desafio para a implantodontia em geral, a gente conseguir boa ou excelente estabilidade primária em maxila atrófica e conseguir previsibilidade, conseguir reabilitar nossos casos com segurança. Então, essa aqui é a nossa equipe de Goiânia. Quero agradecer a eles também, porque se não fosse o suporte que eles me provêm aqui, nada disso seria possível. Então, eu gosto muito dessa imagem que eu copiei do livro do professor Melhoranza, que contou com a ajuda do professor Abílio Copedê para escrever esse livro,
onde ele fala de um triângulo para a execução do all-on-4, né? Então, ele propõe uma medida aqui, que se você tiver ao menos 10 milímetros de osso no centro médio, e você tiver 20 milímetros da parede anterior do seio até o centro médio, você vai conseguir executar a técnica. Passando aqui rapidinho. Aqui. O que significa isso, então? Isso significa que se você tem uma maxila já atrófica, se você consegue medir no centro médio 10 milímetros e você consegue 20 milímetros da parede anterior do seio, isso aqui seria o limite para que você consiga executar a técnica do all-on-4. Porque desta forma vai caber 2 implantes, os ápices de 2 implantes vão conseguir ficar bem ancorados aqui na região do pilar canino. Então, se o pilar canino permite instalação de 2 implantes, simplifica a técnica, você vai ter resultados mais rápidos, mais previsíveis, com menor morbidade, com menor custo para você, para o paciente, e a gente vê que são reabilitações que elas têm excelente resultado a médio e longo prazo. Os pacientes conseguem envelhecer bem com essas reabilitações sem grandes necessidades de reparos, reposições. É necessária a manutenção, né, mínimo anual, tal qual a maioria das reabilitações que a gente faz mesmo. É necessário um acompanhamento, mas é bem simplista o manejo com esse trabalho depois de realizado, depois de finalizado, porque é muito estável. Essa região de pilar canino, ela permite um excelente trabalho primário, uma região onde o osso é bem organizado, as trabéculas ósseas são resistentes, né? E então, essa aqui seria a quantidade mínima óssea que seria requerida para fazer um all-on-4. Menos do que isso, a gente vai ter que procurar outras técnicas que eu vou ter satisfação de estar falando para vocês aqui. Então, tá aqui uma imagem tomográfica desse caso, dessa panorâmica, que a gente colocou 4 implantes aqui, os 2 distais inclinados, os 2 anteriores com inclinação axial. Isso para a gente conseguir favorecer biomecânica, né? Diminuir o cantilever da prótese, conseguir uma estabilidade melhor. Então, eu ilustrei esse caso clínico aqui, que a gente poderia partir também para fazer uma cirurgia reconstrutiva, fazer levantamento de seio maxilar e instalar talvez 6 implantes. Seria uma possibilidade. A gente vê colegas que fazem isso com maestria, que tem excelentes resultados. O que muda é que, às vezes, a gente tem mais intervenções, né, cirúrgicas. Você vai ter que fazer mais de um procedimento. E eu, inclusive, tenho casos da mesma maneira, né? Esse aqui é um caso meu, feito em 2008, 12 anos já, a gente acompanha o caso. Na época que eu fiz, esse implante travou bem, esse implante travou bem, esse travou bem, esse também. E esses implantes que vão chegando para a região mais posterior, né? Segundo o professor Bede Rosian, seria a região 3 aqui da maxila já. Esses implantes, eles têm menos travamento primário, porque é uma região onde a densidade óssea ela é pior, né? Tem menos densidade óssea nessa região. E acaba sobrando ainda um cantilever. Então, para a gente, seria mais interessante a gente inclinar implantes, a gente diminuir o cantilever do que colocar implante reto. Porque a gente tem componentes específicos que conseguem corrigir a angulação desse implante e permitir a passividade da prótese. Aqui eu coloquei uma fotografia do livro do Misch, de 2000, que ele já falava que a região de pilar canino, na maxila, é uma região onde tem uma menor densidade óssea, que a região posterior da maxila seria um desafio, porque tem uma baixa densidade óssea, um osso de densidade 4, a gente sabe que tem pouca estabilidade, né? Apesar de ter um ótimo potencial osteogênico, mas ele tem uma densidade muito baixa, geralmente a estabilidade primária ela não é muito boa. Tá? Claro que existem casos e casos, a gente sempre vai ter um paciente que ele vai ter uma boa estabilidade primária aqui nessa região. A fisiologia nossa ela é muito ampla, então a gente tem variações. Nesse caso dessa paciente, na época, eu fiz para ela, eu coloquei os 6 implantes, sepultei os 2 distais e fiz para ela uma provisória fixa de pré-molar a pré-molar.
uma técnica que eu usava quando eu fazia 6 implantes em linha aqui, todos paralelos para melhorar a passividade. Trabalhava tudo com hexágono externo, isso lá em 2008, né? Uns aninhos atrás, no começo da profissão. Mas para esse caso que a gente optou foi realmente pela técnica A14. Aqui já está a maxila, já extraiu os dentes remanescentes, fiz regularização de rebordo. Isso é uma implantodontia completamente diferente do que a Evelyn apresentou agora, né? Porque quando você trabalha com implantes unitários, a filosofia é completamente diferente, porque você tem que preservar ao máximo os tecidos. Você tem que conservar aquela arquitetura toda. Todo aquele arcabouço que foi Deus que criou, você tem que conservar. Agora, no protocolo, não. No protocolo, você tem que trabalhar, tendo em vista que você vai trabalhar com próteses dentogengivais, né? Então, você vai fazer regularização de rebordo. A Evelyn tem casos maravilhosos que ela mostra, que ela consegue fazer preservação dos alvéolos e terminar com a prótese com perfil dental, com a prótese que tem que ser em cerâmica. O paciente tem que saber que ele vai ter um investimento maior para poder fazer essa prótese. Então, no começo do planejamento, né, você já tem que definir se vai ser uma prótese dentogengival ou uma prótese com perfil dental. No caso dessa paciente, com a atrofia que ela tinha, isso aqui é inviável que a gente faça uma prótese de perfil dental, porque ela já perdeu muito tecido aqui e que por mais que a gente lute, e eu já tentei fazer enxerto em bloco, levantamento de seio, depois faz disjunção palatina, muitas vezes você fala, eu vou conseguir, faz uma ortognática, faz um Lefort, desce essa maxila para poder ter uma exposição. No fim das contas, você tem um periodonto que não é favorável. Você consegue terminar o caso de maneira que não te enche de orgulho. Você não fica feliz com o resultado que você consegue. E quando você trabalha com Alfor, com prótese dentogengival, é tudo muito previsível, porque quem dá o acabamento da papila ali é uma gengiva de acrílico. Então, você consegue trabalhar ela muito bem. E essas regularizações de rebordo aqui se fazem necessário para criar um espaço que permita o dente de acrílico, a sua barra, a gengiva de acrílico, e que esconda a linha de transição, que é aquela linha entre a gengiva da prótese e a gengiva do paciente. Porque é inadmissível hoje que a gente finaliza uma reabilitação do paciente adentro que mostra a linha de transição. Isso acaba que é muito anti-estético. Então, aqui a gente usa implantes longos para melhorar a estabilidade primária. O comprimento do implante, a gente sabe que o comprimento do implante ele não vai ser tão... não vai influenciar tanto a longo prazo, mas para a estabilidade primária, o comprimento do implante soma muito para conseguir estabilidade primária. Então, geralmente os implantes são mais longos para que eles consigam diminuir o máximo o cantilever e consigam alcançar o pilar canino. Então, no maxilar atrófico, que a gente instalando ele, eu gosto muito dessas chaves Tooth Key, que são as chaves longas, né? Acabei até querendo personalizar um pouco, criei uma chavinha, mandei uma para a Evelyn, espero que use, mas são as chavinhas legais que elas permitem que a gente tenha controle do implante. Você consegue pegar o implante, eu que mando, você vai lá para onde eu quero que você vai, porque quando a gente trabalha com subinstrumentação, o alvéolo ele é um pouco menor do que o implante, né? E a gente quer favorecer muito a estabilidade primária para conseguir fazer carga imediata para esse paciente. Porque ele já é um paciente que já está desanimado, porque o caso já foi e já recebeu a notícia que às vezes precisa de enxerto ósseo, o tratamento deve ser prolongado, e a gente tem a possibilidade de fazer uma carga imediata para ele, torna tudo mais bonito, a gente fica satisfeito de conseguir fazer. Então, esse é o caso finalizado, né? 2 implantes distais inclinados, 2 implantes anteriores retos, né? Mesma coisa para os inferiores. E a gente conseguiu instalar os implantes na maxila atrófica, conseguir excelente estabilidade primária e finalizar o caso com carga imediata. Então, está aqui a prótese. Uma pequena inclinação dos implantes anteriores, a gente permite que não tenha tanto sobrecontorno aqui na palatina, né? Porque muitas vezes os implantes têm que ser colocados por approach palatino. Uma técnica que eu tenho difundida aqui, que eu consigo
que os implantes saiam de uma maneira mais distal, né? Está saindo em molar aqui o implante, a gente tira um pré-molar, porque quando eu estava tirando um molar, o paciente muitas vezes voltava e queixoso que a reabilitação tinha poucos dentes, eu deixava 2 pré-molares e um molar. Aí o paciente voltava e falava, doutor, está faltando um dente aqui, dos grandes, né? Então, hoje eu tiro o pré-molar, quase nenhum paciente percebe que a reabilitação ela tem um cantilever diminuído. Mas sempre que a gente puder deixar esse cantilever com menos de 15 milímetros, melhor. Quanto menos cantilever, melhor, para a estabilidade dessas próteses, né? Tem-se os estudos que falam do polígono de Roy, que você vai traçar um polígono aqui e vai calcular a distância AP, você vai poder fazer 1,5 essa distância AP de cantilever, mas ao longo dos anos eu tenho visto que quanto menos cantilever, melhor para as nossas reabilitações. E para corrigir esses implantes angulados, a gente tem esse danadinho aí desse pilar angulado, que ele já me passou umas raivinhas, né? A gente que trabalha com equipe multidisciplinar, e é muito triste, depois de 5, 6 anos que o paciente está usando a prótese, vem para fazer uma manutenção, você tira e tem uma peça dessa fraturada, que necessita de substituição. Essa fotografia aqui é do catálogo de um sistema que eu trabalhava antigamente, então ele tem 12 posições para encaixe desse mini pilar. Então, são 12 tentativas ali para a gente conseguir colocar a prótese no lugar. E acaba que ele faz uma compensação com a cinta, o que é desfavorável, né? A gente olha que por ele ter um parafuso passante aqui, a quantidade de titânio que tem aqui para reter o parafuso ela é muito pouca. Você tem o espaço para 1 ou 2 espiras aqui, dependendo do sistema. Então, para mim, da até ganhar o fórum, o calcanhar de Aquiles seria esse mini pilar angulado, né? Então, trabalhando há algum tempo com os implantes zigomáticos, apareceu a oportunidade de a gente abraçar um projeto de desenvolver esse implante angulado, tal qual um implante zigomático. Então, é um implante angulado, né? Com plataforma de 45 graus. Esse implante vai ter as medidas dos implantes convencionais, né? Ele vai de... Na minha ideia, para ele ir de 15 até 21 milímetros, mas disponível no mercado no momento só tem 17, 19 e 21 milímetros, né? Mas na minha ideia é que ele tem que ter um de 15 milímetros também. Eu recebi eles, fiz alguns testes, foi muito legal. E eu achando que eu estava ajudando a desenvolver um produto novo, né? Mas conversando com a minha querida professora Evelyn, ela me contou que o Dr. Ezio de Lacerda já fazia vários casos. Quando eu estava me preparando para o vestibular, já tinha muitos casos com esses implantes angulados no sistema nacional da INPE, né? Esse aqui que a gente está desenvolvendo é da DSP, mas a Nobel também tem esse implante, assim como a professora, esse evento é dela, né? Agradeço a oportunidade de estar falando aqui. A gente não quer se vincular às marcas, mas só para que as pessoas tenham um norte de onde encontrar esses implantes. A INPE tem, a Nobel tem, não sei se tem no Brasil. Tem uma empresa que ela é da África do Sul, mas ela vende muito na Europa, chama Southern Implants, que tem muito esses implantes angulados também. E ele dá uns resultados muito legais. Eu vou mostrar igual nesse caso que eu reabilitei esse paciente que tinha uma síndrome de Kelly, que tinha uma descompensação aqui, né? É chamado de síndrome da combinação. A minha ideia podia chamar síndrome da descombinação, porque mais um lado destrui e o outro lado atrofia. Mas essa aqui era a situação que ele se encontrava. E foi um caso que eu tive que fazer um aplanamento de rebordo muito grande, tive que tirar bastante osso aqui para conseguir um platô, para conseguir nivelar esse rebordo de maneira que esse paciente pudesse higienizar quando eu entregasse a prótese para ele, né? Então, essa margem aqui foi o tanto de osso que eu tirei, é bastante osso mesmo. A gente trabalhou quase no ápice das raízes aqui e instalou esses implantes angulados. Esse implante está vindo aqui, ó, da distal para mesial para alcançar pilar canino. Essa região aqui do implante, se eu fresar aqui, esse osso ele tem baixa densidade, eu não consigo estabilidade primária, eu não consigo fazer carga imediata, né? Então, esse aqui é a radiografia do caso finalizado, né? Implante de 15, implante de 19, né? Implante 13, implante de 15. Então, é um implante que ele permite que a gente angule o implante e trabalhe com o mini pilar reto. O mini pilar reto ele é mais resistente, é mais fácil de substituir, é mais fácil fazer reposição, é sem estresse você fazer reposição de mini pilar reto. Vai ver a altura da cinta dele, coloca um novo, acabou.
Agora, você coloca um mini pilar, você vai substituir um mini pilar angular, você tem que ver a posição que ele estava. E quando afrouxa os dois? Você quase que fala, vou fazer a prótese de novo. Depois de 5 anos, o paciente paga lá para você, não sei, R$500, dependendo de onde você está trabalhando, para você fazer uma manutenção, você desparafusa lá, tem que fazer uma prótese nova. Não dá para pagar o protético, mas... Então, estou tendo sucesso com esses implantes angulados, acho que vai ser bem legal, que vai favorecer a técnica. Esse aqui é o caso finalizado, um pouquinho de exposição de cinta no inferior aqui, é um implante que expõe menos cinta do que o mini pilar angulado. E aí vamos falar um pouquinho agora de implante zigomático, que é quando a gente não tem espaço no pilar canino, tal qual nesse manequim aqui, ó, que a gente vê que o pilar canino é bem frágil, não cabe 2 implantes nesse pilar canino aqui. Então a gente vai colocar um implante na região anterior e um implante no osso zigomático, seria o que chama de on-for híbrido. Então está aqui um caso, esse paciente, ele quase que no limite aqui, ele dava para fazer um on-for, mas é um paciente que ele me falou que tinha pressa, que ele não aguentava, que ele não tinha fobia, a gente fez o caso dele no hospital, que ele queria que ficasse resolvido. Então, para diminuir ao máximo o tempo de cirurgia, a gente optou por caso dele fazer implante zigomático para ter uma segurança maior de conseguir carga imediata. Porque aqui, no limite, quando eu trabalhei no software do Daikon, da tomografia dele, era no limite ali para ver se conseguia esses pilares caninos dele magrinho, né? Tá aqui um vídeo da Daikon quando a gente resolveu colocar os implantes zigomáticos. Esse software aí é o Blue Sky Bill, é um software super intuitivo, gratuito. Se quiserem baixar hoje na internet, pode baixar. É bem facinho de trabalhar com ele, tem vários tutoriais na internet do site mesmo do Blue Sky Bill e no YouTube, eles colocam lá ensinando o manejo, é muito legal, garante uma previsibilidade melhor da entrega para que você consiga viabilizar seu planejamento cirúrgico. Nos primeiros cursos que eu fiz de implante zigomático, sempre os professores me falaram, ó, você vai fazer implante zigomático, você tem que ter uma cartela com todas as medidas de implante zigomático 2 vezes, porque você não sabe, você só vai saber na hora que você colocar o implante, que você vai saber o tamanho do implante que você vai usar. E aí, assim, são formadores de opinião, a gente acredita, né, os professores, nossos ídolos, né, a gente acredita no que eles falam. E hoje, com esse software, eu meço aqui aonde eu vou colocar esse implante, qual o comprimento ideal, e a variação é mínima. Eu não preciso mais ter implantes zigomáticos de 30 até 57. Eu tenho, porque assim, vai que precisa, né? Que a gente aprendeu dessa forma, mas é difícil a gente errar, né? Depois que você posiciona isso no software, você errar a medida desse implante. Até mesmo porque você não tem variações de diâmetro de implantes zigomáticos, você só tem variações de comprimento, né? Então, a gente consegue colocar aqui, né, na melhor posição. Esse software ele permite que você exporte os escaneamentos que você fizer intraoral, para você colocar a mucosa aqui por cima. Você pode colocar um STL de um guia cirúrgico. Então, é bem versátil e de graça. Você consegue desenhar seus guias cirúrgicos para cirurgia flapless e imprimir na impressora 3D. É muito legal. Então, outra mentira que me contaram quando eu fiz curso de implante zigomático é que não se usava guia para fazer implante zigomático. Acaba que é uma técnica feita por profissionais quase que essencialmente cirúrgicos, né, mais voltados à parte da cirurgia. E o paciente ele não quer o implante, ele quer o dente. Para ele, você falar o implante é o dente, né? Falar que é o pino é um mero artifício de fixação dos dentes. Então, aqui a gente fazendo aquela angulação do implante, que ele é para ser com inclinação axial, mas uma leve inclinação para o vestibular te garante uma prótese mais fina e o paciente vai se sentir mais confortável com ela, vai ter facilidade para a higienização. Então, aqui a gente fazendo a primeira fresagem, o uso do guia cirúrgico não quer dizer que você vai o tempo todo ter que estar com o guia cirúrgico, mas ele vai ser um guia de orientação para você, para que você saiba ali quais seriam os limites, qual vai ser a espessura que a prótese vai ficar se você não conseguir essa angulação. Então, é um ponto de referência. Então, aqui instalando o implante, né? Eu gosto muito desses implantes de rosca dupla, né? Um implante que ele tem um design agressivo, ele favorece a estabilidade do
Trabalho muito com implante de hexágono externo para a reabilitação dos pacientes edêntulos, porque eu preciso de uma facilidade de reposição de componentes. Se essa gengiva desce um pouquinho, eu conseguir colocar um componente com a cinta menor, ou se esse paciente sofre um acidente e fratura o parafuso nesse mini pilar, eu acho mais fácil fazer as reabilitações para protocolo com hexágono externo. Se eu vou fazer um unitário, com certeza, com Morse, eu quero preservar tecido. Mas para os protocolos eu ainda uso muito o hexágono externo pela versatilidade protética. Então, excelente estabilidade primária nesse implante aqui no pilar canino. Aqui a gente já planejando para colocar o nosso implante zigomático, já tinha feito aqui a canaleta para servir de apoio, é um nicho que a gente faz para esse implante ter uma cama para que ele seja apoiado, né? Essa aqui é uma fresa que a gente usa própria do kit, uma fresa que ela tem 55 milímetros de comprimento. Esses implantes, eles são conhecidos por ter uma excelente estabilidade primária, é o que às vezes muda a cabeça da gente quanto a esse conceito que o excesso de trabalho primário vai causar hipóxia, que vai causar falta de circulação sanguínea, mas não quero polêmicas demais, mas o primeiro implante que me deixaram instalar com mais de 60 newtons foi nessa região do implante zigomático, me falaram, não, é desse jeito que faz, porque se você fresar mais, ele não vai travar e você não vai conseguir fazer carga imediata. E como é um implante que ele é muito longo o implante, e ele tem uma parte que geralmente é 1/3 dele que vai ficar ancorado em osso, é um implante que é ruim para que você temporize ele e use uma prótese provisória removível. É um implante que foi projetado para carga imediata, porque é um cenário muito ruim uma prótese ficar batendo nessa região aqui e fazendo um braço de alavanca, a gente podendo perder tecido, podendo perder o implante, né? É um implante que, devido a essa plataforma angulada, ele vem montado, então você tem que se orientar com o parafuso de fixação do montador para que você consiga um paralelismo, que o seu caso fique simétrico, bonito. E tem que lembrar que o paciente ele tem um arco, né? Então, esse implante zigomático vai ter que ficar mais vestibularizado do que o implante no pilar canino, para que a prótese não fique grossa. A gente mede lá para ver se ele vai favorecer para a prótese ficar melhor. Isso daqui são uns parafusos. Eu gosto de fazer técnica da tenda, nos meus casos, para que a gente tenha um melhor suporte aqui, né? Eu coloco material aloplástico de lenta reabsorção. Lenta reabsorção, leia-se, nunca reabsorção, que esses casos a gente faz tomografia há quase 10 anos aí, e os benditos tá lá ainda. Mas isso aqui eu adquiri depois que eu conversei com meu querido amigo Gustavo Grolli Klein, e aí ele falou, você faz zigomático, mas eu faço enxerto, meus casos ficam mais bonitos do que os seus, porque eu reconstruo o paciente, eu tenho menos flange, eu tenho menos compensação com o gengiva artificial. E eu lembro que eu saí doído dessa conversa e falei, eu vou fazer o zigomático e vou colocar enxerto. E a gente começou a ter sucesso nos casos, menos exposição de espira, que é um problema que é crônico em implantes zigomáticos, acontece demais. A gente, usando aqui LPRF, fazendo stick bone, a gente começou a ter uma estabilidade dos tecidos periodontais aqui muito boas, né? E eu fui contar para o Gustavo, né? O Gustavo Klein lá, eu falei, ó, cara, aqui, ó, ele falou que eu faço zigomático e eu faço enxerto e meu caso finaliza tão bom quanto o seu. E aí eu lembro que a gente publicou isso e ele falou, mas você tinha que ter me referenciado. Eu falei, pô, deixa de perder com o cara, né? Porque agora, além de tudo, a ideia foi dele, né? Mas, enfim, um grande amigo, né? Ele até mudou um pouco o conceito, tem feito alguns implantes zigomáticos também. Depois que eu coloco esse stick bone, eu coloco, dá para ver um pedacinho aqui, a gente diminuiu a quantidade de fotos dos casos para dar tempo de mostrar tudo, né? Eu coloco as membranas de LPRF e depois eu coloco a membrana de colágeno aqui por cima. Aqui dá para ver molhado melhor, né? As membranas de colágeno, as membraninhas de LPRF. Isso dá uma engordada no tecido, dá um perfil melhor. Aqui o raio-x finalizado, né? Os parafusinhos lá na tenda, né? E aqui o caso, depois de 2 anos, quando a gente removeu a próstata para poder fazer uma limpeza, a gente vê que essa região anterior ganhou muito tecido, o paciente consegue higienizar, principalmente por causa da distância entre os pilares, né? O inferior também
consegue uma boa higienização. Notem que no inferior, quando eu consigo inclinar até 20 graus, até 15, 20 graus, eu consigo fazer um protocolo on-for com um mini pilar reto. Não preciso colocar um mini pilar angulado, porque a conicidade do mini pilar reto é de 20 graus, então ele consegue corrigir e dar passividade à prótese. Se passar de 20 graus, esquece, tem que colocar mini pilar angulado, não tem jeito. Então vai ficar ruim a prótese. E a gente sabe que a estabilidade depende, né, estabilidade a médio, longo prazo, essa estabilidade biomecânica depende da passividade. Não adianta forçar para encaixar a prótese, que alguém vai pagar o pato. Um elo mais fraco da corrente aí vai arrebentar, seja mini pilar, seja prótese, seja socialização, prótese tem que encaixar com passividade. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do que é esse implante zigomático, né? Também gosto de trabalhar com implantes zigomáticos de plataforma de hexágono externo, que me facilitem substituição, reposição de componentes protéticos. Existem conimorphs também, implantes zigomáticos conimorphs, mas eu prefiro trabalhar com hexágono externo. Então, esse é um implante que ele vai ter, na região mais apical, ele tem espira de 3,9. Na região mais cervical, ele vai ter espira com 4,4. Tem uma parte lisa, que é para poder preservar os tecidos. Hoje a gente acha melhor os implantes que não têm essas espiras na região cervical, que tem espira só na região apical. Infelizmente, são implantes importados muito caros que, às vezes, inviabilizam os nossos casos clínicos. A gente gosta de fazer muito, então não adianta a gente querer cobrar caro demais que a gente não vai ter uma casuística tão legal no consultório. Então, a gente quer viabilizar para que os pacientes consigam fazer. Isso não é cobrar barato demais, mas é cobrar uma quantidade que seja justa e que consiga custear um material de bom custo-benefício. E aí a gente vai ter somente esse diâmetro e a gente vai variar os comprimentos desses implantes de 30 até 57 milímetros. Hoje esses implantes já variam de 2,5 milímetros em 2,5 milímetros. Então é 45, 47, 50. Antigamente eles pulavam de 5 em 5. Então, tinha um ou outro paciente que a gente fazia e o paciente sentia um carocinho aqui, porque na hora de colocar, de dar aquela última voltinha no implante, ele passava um pouquinho, a gente não tinha um implante de medida intermediária para colocar nessa região. A gente chamava os pacientes que ficavam antenados, ele passava o dedo aqui, eles sentiam um carocinho. Então, aqui a DSP colocou minha foto aqui, né, para fazer propaganda dos implantes zigomáticos, né? E eles fazem uma propaganda e falam: quando você acha que não é mais impossível, quando você acha que não é mais possível, implantes zigomáticos. E para trabalhar com esse implante, a gente tem que ter um bom conhecimento de anatomia e um bom conhecimento tridimensional do osso zigomático. Então, a gente tem que olhar para o paciente e conseguir enxergar onde vai ser a abertura piriforme, onde é forame infraorbital, aonde é a parte da maxila que forma a órbita, onde é a sutura zigomático maxilar e onde é o osso zigomático. E onde é a região que o músculo masseter se insere no osso zigomático, porque vai ser uma região que vai sofrer estímulo e vai ter melhor densidade óssea. Então, a gente olhar nosso pacientinho lá e conseguir identificar isso nele. Saber onde é o zigoma, onde é a maxila e qual o trajeto que a gente vai traçar com o implante para deixar ele bem posicionado para a reabilitação protética. E conseguir ver isso, abertura piriforme, pilar canino, a gente escola bem mais, né? Eu tenho muitos casos que eu fiz no consultório, mas preferencialmente feitos em hospital, né? Que a gente consegue uma tranquilidade maior, o paciente não mexe, menos chance de erro. Então a gente conseguiu olhar isso lá na hora que a gente está fazendo isso aqui. Conseguir identificar uma bola de bichar, conseguir identificar aqui um pouquinho de fibra muscular, que essa região vai ser a região onde a gente quer ancorar o ápice do nosso implante. E sabendo que a gente vai ter 3 pontos, vai ter um ponto aqui do rebordo, outro ponto aqui onde ele vai entrar no zigomático e outro ponto onde ele vai transfixar o zigomático. E fazer essa conta a fim de deixar a prótese favorável para o paciente. Uma coisa que mudou muito a minha maneira de ver esse osso zigomático nessa situação aqui foi ter a oportunidade de usar navegadores cirúrgicos. A primeira vez que eu fiz cirurgia usando zigomático
com o navegador cirúrgico, eu estourei o montador, porque eu consegui ancorar uma parte tão boa do zigoma, fugiu um pouco da minha casuística. E aí ele travou demais, foi excessivamente bom, né? E é aquela nhanha, né? Tirar parafuso quebrado, tirar implante zigomático para colocar outro. Mas a gente se diverte com isso, a gente consegue. No final, tudo dá certo. Então, esse aqui é um vídeo que a gente tem de um navegador cirúrgico. Tem várias marcas de navegadores já. A gente já tem uns 7, 8 sistemas no mundo que mostram como que você vai conseguir ter um guia cirúrgico virtual, e você vai conseguir uma navegação dinâmica ali no momento da cirurgia. Essas câmeras que estão aqui, ó, ela vai identificar o posicionamento do seu contraângulo e vai te mostrar nos 3 cortes aqui, sagital, axial e coronal, aonde você está fresando. Então, eu acho que isso vai ser o futuro, isso tende a diminuir os custos e toda vez que a gente conseguir fazer uma cirurgia com um equipamento desse, a gente vai conseguir ter uma visão tridimensional melhor do que a gente está fazendo, né? É um aparelho que ele é muito usado em ortopedia, em neurologia, tem uma taxa de erro de menos de 0,5 milímetro. Então, isso, em poucos anos, imagino que todo consultório vai ter um desse. Espero que sim, que a gente consiga comprar isso baratinho. Será da China nesse momento, né? A gente estava contando com a China para produzir essas coisas, agora a gente nem quer mais saber da China. Deixa de polêmica, né? Mas quando a gente vê casos que a gente vê mais atrofia óssea, que a região do centro médio apenas 5 milímetros de osso, 5 milímetros e meio, para não roubar, né? Da parede anterior do seio, da parede mesial do seio ao centro médio, 11 milímetros. Então, aqui não cabe, porque a gente sabe que os implantes, quando eles têm 3,8 de diâmetro, o ápice dele é 3 milímetros. O implante que a gente teria como o menor diâmetro para se fazer um protocolo ao on-4 seria um implante de 3,5, ele vai ter 2,7 no seu ápice. E não cabe num pilar canino magrinho desse aqui os 2 implantes. Então, nessa situação, a gente vai conseguir colocar um implante em cada pilar canino. E a gente vai poder fazer o implante zigomático ou uma outra técnica que é super viável, que é fácil de ser feita no consultório, requer menos estrutura, seria ancorar no terceiro pilar da face, do terceiro pilar da maxila, que é o pilar pterigoide. Então, a gente tem pilar canino, pilar zigomático e vai ter o pilar pterigoide também. Deixa eu olhar as horas aqui, ver quanto tempo para poder falar. Está acabando. E tem um monte de coisa para mostrar. E aí esse pilar pterigóide ele é formado pelo tuber da maxila, pelo osso palatino e pelo processo pterigóide do osso esfenoide. Então é um osso bom que a gente tem depois do tuber. O implante, para chegar nessa região pterigóide aqui, ele tem que ter ao menos 15 milímetros. Implantes com menos de 15, tem que ter ao menos 13 milímetros. Implantes com menos de 13 milímetros, ele não vai conseguir alcançar essa região. Tá? Os implantes que a gente mais usa aqui é de 15 milímetros, 18 milímetros, e o máximo que a gente vai poder seguir aqui vai ser 20 milímetros. São os implantes mais longos que podem ser usados nessa região para não atingir estruturas nobres. E quando a gente planeja isso em software, a gente consegue ver que é possível colocar o implante todo tridimensionalmente em osso, sem espira exposta, numa maxila severamente atrófica. E vai permitir a gente instalar esse implante no consultório mesmo. Só que a gente não vai conseguir muita taxa de carga imediata com essa técnica. A gente vai ter uma menor taxa de carga imediata. Vou passar rapidinho aqui, senão não dá tempo de eu mostrar tudo. Mas, geralmente, isso aqui é a inclinação que esse implante fica. Ele fica com o ápice mais para a palatina aqui, quase medial aqui, né, pela curva que o arco já fez. A plataforma fica mais para vestibular. É um implante muito sensível com o seu ponto de entrada, porque se você acertar o ponto de entrada, você vai instalar ele bem no pilar certinho, no pilar pterigoide. Se você errar o ponto de entrada, você vai cair no seio. Esse caso a gente fez com um guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico eu imprimi lá na minha clínica mesmo, usei aquele software Blue Sky Bill, imprimi na minha impressorinha 3D que eu comprei de 10 mil reais. E aqui a gente consegue uma estabilidade primária de quase 50 newtons.
Ah, mas não dá carga imediata? Ah, fico com medo de fazer carga imediata nos implantes que só um pouquinho dele travou com 50 newtons. Eu gosto que ele trave pelo menos metade do implante, trave em 50 newtons, 60 newtons, aí eu tenho coragem de fazer carga imediata. Apesar da literatura falar que 35 newtons é o suficiente, eu gosto de trabalhar com um pouco mais de previsibilidade e perdas nesses casos severamente atróficos são um pouco mais complicados, porque você tem poucos recursos. Se você perde esse implante aqui, você tem que fazer um zigomático, você não tem como colocar outro implante nessa região, né? Ou você tem que fazer um levantamento de seio, né? E levantamento de seio, eu já passei pela tristeza de fazer um levantamento de seio, aguardar 6 meses, aguardar 8 meses, aguardar 10 meses, colocar o implante, aguardar 6 meses, e no dia de fazer a reabertura, tirar o implante. Então, às vezes é difícil de explicar para o paciente, né? Mas hoje eu faço levantamento de seio mais para os casos unitários, para casos que eu vou fazer protocolo, vou fazer reabilitação, não faço levantamento de seio mais não. Então, esse aqui é um videozinho de alunos meus instalando implantes pterígoides. Eles conseguiram lá uma boa estabilidade primária. Só não acho errado quem faz levantamento de seio também. A gente trabalha muito bem com essa técnica. Eu só acho que a gente pode abreviar um pouquinho com as técnicas simples, né? São implantes que travam bem. Esse caso mesmo a gente não fez carga imediata. A gente suturou esse paciente, né? E depois finalizamos a prótese dele com a prótese de cerâmica. Já tem uns aninhos já a prótese dele. Então, como que eu lido com isso no meu consultório? Paciente, que são várias técnicas. Eu gosto dessa imagem que eu penso aqui é on-fora, aqui é enxerto, aqui é zigomático, e aqui é a opinião que a gente tem que passar, que a gente tem que falar para o paciente. O paciente chega no meu consultório, eu avalio. Ele tem disponibilidade óssea no pilar canino? Tem. Joia. Então, a gente vai fazer on-for para ele. Eu vou propor on-for para ele. Ah, esse paciente não tem disponibilidade óssea que caiba 2 implantes do pilar canino. Então, não tem. Então, eu vou perguntar para esse paciente, você tem pressa de sua reabilitação? Porque quem tem pressa está disposto a arcar com um pouquinho mais de dinheiro para poder investir nos recursos que ele precisa para poder fazer cirurgia. Se esse paciente tem pressa, aí a gente vai fazer implante zigomático. A gente vai para o hospital, a gente vai planejar uma cirurgia com maior porte e vai fazer carga imediata para ele. Se esse paciente não tem pressa, eu vou fazer implante pterigoide para ele. Certinho? É assim que eu lido, assim que eu passo o planejamento para o paciente. Né? Ah, e se esse paciente teve intercorrência, perdeu um implante aqui, não forma, é possível devolver outro implante aqui, mesmo pilar canino? É, joia. Se não é, nós vamos lá, colocamos um implante pterigoide para ele. Ou a gente coloca um implante zigomático para ele. Beleza? É assim que eu tenho que trabalhar. Aqui um caso que eu até postei no grupo perimplantar, um caso severamente atrófico, que é onde a gente não consegue colocar nenhum implante no pilar canino. A gente acabou a pré-maxila dela. Essa senhorinha, até brinquei com ela, a gente brinca muito, dona Josefa. Ela até pediu que eu mostrasse as fotos dela, que se tiver algum pretendente interessado, eu transmito o recado para ele. Falei, dona Josefa, a senhora não espirra, porque se a senhora espirrar, seu crânio explode, porque é muito fino mesmo. E a gente usou fluoroscopia para fazer a instalação dos implantes. Quando a gente tem que instalar 2 implantes zigomáticos no mesmo osso, fazer o quadro zigoma, né? Para mim é uma das cirurgias mais complexas, que tem que um implante começa a competir com o outro, e a disponibilidade óssea que tem no osso zigomático não é tão grande. Então, essa técnica de usar a fluoroscopia eu achei maravilhoso, né? A primeira vez que eu vi esse negócio de fluoroscopia foi o dia que o cara foi no meu consultório lá apresentar aquele sistema Comfortin de anestesia sem agulha. Aí ele tinha uma filmagem que ele batia, pap, e ele mostrava o anestésico penetrando no fluido, né? O fluido penetrando no tecido. E eu perguntei, cara, como é que fez esse vídeo aí? Aí ele falou, não, foi com fluoroscopia que a gente fez. Colocou um contrastezinho lá e depois fez com fluoroscopia. Aí eu fui saber o que era, aí eu fui saber que no hospital que eu vou fazer cirurgia tinha, eu falei, vou usar, né? Vou usar. E aí rendeu uma publicação pra gente, né? Na Implant News, do uso desse fluoroscopia. É uma videoradiografia, tem que usar avental plumbífero, você toma radiação lá na hora que está fazendo, né? Mas você consegue
acompanhar ali em tempo real aonde você está fresando. O que você consegue proteger a órbita, consegue não deixar um implante abater o outro, um implante competir com o outro. E quanto mais você coloca eles melhor proteticamente, mais o ápice deles compete. Quanto mais você coloca eles paralelos, pior proteticamente vai ficando, né? Então, essa aqui é a publicação, né? Nosso querido colega Sormani escreveu para nós, porque dá fadiga, né? Sentar e escrever. Né? Não sou igual a professora Evelyn, que tem 4 revistas numa Jome só, né? Isso aí que é um exemplo para a gente de força, dedicação, né? Então, tá aqui os colegas, querido Sormani, querido Cassius, meu irmão que me ajuda nas cirurgias aqui, Dr. Roosevelt, né? Então, a gente conseguiu publicar isso ano passado. Aqui a prótese da dona Josefa. Aqui para a gente ver que mesmo implantes iguais a gente consegue colocar numa posição que não deixa essa prótese tão grossa, deixa ela mais fácil de higiene, mais fácil de o paciente ter um pouco de conforto, né? Eu tentei colocar 2 implantes pterigoides, do outro lado aqui estourou, não consegui estabilidade primária. Se eu conseguir baixa estabilidade primária, eu já tiro logo, não deixo, não rezo para ver se ele vai se integrar, eu já tiro logo, né? E acabei fazendo 5 implantes no inferior também, fiz eles no protocolo de Brandenmark, eu não tinha os angulados na época e a distância interforaminal dela era muito pequena, então eu ia ter que angular muitos implantes e ia ter que usar pilar angulado, então eu acabei optando por colocar 5 implantes. Hoje eu já usaria os implantes angulados e faria um all-four, né? Aqui as fotos da dona José, se tiver algum pretendente, eu passo os recados para ela. Aqui a radiografia que a gente faz intraoperatória lá, com o aparelho de fluoroscopia. Aqui o caso depois de 1 ano e meio depois da cirurgia. Aqui quando eu tirei a prótese para poder limpar. O inferior. E eu acho que... Eduardo, tá aí comigo, amigo? Tá acabando o meu tempo aqui? Tô aqui. Tá na hora já, né, Eduardo? Vai aí, vai no seu tempo. A gente diminui o coffee break. Cara, esse caso é grande, hein? Mostra aí? Mostra pra gente. Então, essa outra variável aqui eu vou tentar passar bem rapidinho. Quando eu tenho um pilar canino, que ele nem é... Eu nem posso desmerecer esse pilar canino. Cadê a foto desse... Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu nem posso deixar de merecer ele aqui. Você vê que tem aqui, ó, 2,76 e 7 nessa medida desse PDF. Mas no software, quando a gente jogou, a gente conseguiu colocar um implante de 11 aqui. Então, a cirurgia de quadro zigoma, quando a gente tem que colocar 2 zigomas de cada lado, para a gente é a mais complexa, a mais difícil de fazer e mais difícil de conseguir carga imediata. Então, a gente não pode nem desmerecer esse pilar, deixar de usar ele, e nem pode confiar nele, porque eu comecei a fazer alguns casos que eu usava esse pilar magrinho assim, e aí o implante zigomático ele tem uma certa flexibilidadezinha. Quem pagava o pato era esse implante dessa região. Então, eu fazia um em cada pilar canino, um em cada zigomático, a cirurgia para a gente super tranquila, fazer um implante zigomático no osso zigomático é muito tranquilo. Quando tem que colocar 2 é que é chato. E aí, depois, esse paciente perdia esse implante do pilar canino, eu tinha que evoluir o caso para colocar 2, e aí ficava apertado. Então, nesses casos, igual esse daqui, vou passar mais rápido aqui mostrando a prótese dela, a primeira prova que eu fiz dos dentes, tinha ficado muita gengiva, isso é importante a gente definir prévia cirurgia, porque se eu trabalho nesse planejamento e ela não gosta, depois o implante vai atrapalhar aqui a finalizar essa prótese. Então a gente fez outra prova depois. Registrando tudo. Fazer o book, né? Apareceu oi. A senhora comentou que a noite eu tô ficando mais ansiosa, essa semana agora a cirurgia. Já não tô dormindo mais, tô ocupada, morrendo de medo. Mas coloquei na mão de Deus, sabe? Vou confiar mesmo. A gente faz esses vídeos para a gente ver qual que vai ser a linha máxima de sorriso dela, para a gente conseguir esconder a zona de transição, para a gente saber aonde que o implanteamento tem que ficar, né? Aqui a condição dela bem atrófica mesmo, né? A gente vê bem magrinho aqui os pilares caninos. Aqui a gente fazendo um approach palatino. Aqui a gente usando um retriever para poder fazer
a expansão, fazer uma ossidensificação. Quem quiser tentar depois, pega o retrieval, mede ele para ver se é compatível com a distância, com o diâmetro do seu implante. Esse retrieval da DSP ele tem 1,7 no ápice dele, na região cervical ele vai terminar aqui em 3 milímetros. Então, é bem legal de usar para poder fazer ele. Só que tem que fazer movimento anti-horário. Você vai rodando ele anti-horário, ele vai descendo aqui no osso. A gente consegue favorecer a estabilidade primária dos nossos casos. Então, ó, consegui 40 newtons. 40 newtons para mim é pouco para fazer carga imediata. Eu vou passar mais rápido aqui, né, um pouquinho, para a gente ver aqui o guia cirúrgico, para ver se ele está ficando legal, né? E se precisar, coloca um pilar angulado. A maioria desses pacientes com maxila atrófica, eles vão virando pseudo classe 3, porque a reabsorção da maxila é centrífuga e da mandíbula ela é centrípeda. Então, a mandíbula não perde perímetro, né? Mas, então, acaba acontecendo isso aqui, né? Então, por isso que o implante para protocolo de maxila atrófica ele tem que angular um pouquinho para o vestibular. O que favorece até a ancoragem, né? Porque se você angula ele mais, ele vai pegar mais osso lá da palatina. Então, ao invés de você colocar ele retinho, dá uma angulada. Você vai conseguir colocar ele num posicionamento melhor e a prótese vai ficar mais favorável para o paciente. Aqui é a prótese dentro do guia do software Blue Sky Bio. Colocando o outro implante no outro pilar canino, né? Mais ou menos a mesma estabilidade primária, 40, 50 newtons e os dois instalados. Vamos passar rapidinho aqui, a gente descolando lá. É interessante descolar até via fibra muscular, para você saber que é uma região boa de osso, né? Aqui toda a técnica, né, de perfuração, de fazer o nicho para colocar, fazer todas as marcações para implante esquemático. Em outra oportunidade, a gente mostra com mais calma cada etapa. Implante cigomático na mão. Aqui ele sendo instalado. Essa chavinha de apoio para que ele não estoure a face vestibular do osso do zigoma. A gente consegue uma excelente estabilidade primária. E a gente poderia pensar que aqui está o caso finalizado. Mas como esses pilares são bem magrinhos, né, igual eu falei para vocês, esse aqui é um dos meus casos, eu tinha 4 implantes no anterior, um osso bem fraquinho, e esse caso evoluiu para esse aqui depois. Esse meu paciente, ele perdeu um, eu achei que podia deixar, ficou com 5 implantes, né, 2 zigomates e 3 convencionais, e aí ele foi perdendo até que eu tirei tudo e a gente finalizou ele assim, porque a gente precisa, os pacientes são nossos pacientes daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, né? E a gente precisa... e aí aqui já o implante sendo instalado no pilar pterigoide. Vou passar rapidinho aqui, Eduardo. Aqui o implante lá no pilar pterigoide. Estabilidade primária de 50 também. E aí tendo um no pterigoide, um no zigomático e um no canino, eu já fico mais seguro. Essa técnica eu ainda vou colocar nome nela ainda. Eu acho que vou chamar de all pillars. Porque aí pega os 3 pilares. Aqui nossos LPRF. Vou passar o caso inferior. A prótese como fica, para a gente ver que fica uma prótese favorável, né? Desde que a gente planeje isso. E a prótese inferior dela. A gente tenta deixar isso retinho para ela ter condição de fazer higiene. Ela com a filha, pediu para copiar o sorriso da filha. Aqui a radiografia de como que a gente conseguiu. Pilar canino, pilar zigomático e pilar pterigoide. 4 horas da tarde, celular apitando aqui. Né? Esse aqui é o caso depois de 2 anos de acompanhamento. Essa é a minha querida família, é o meu orgulho, meu tesouro. Tenho orgulho de mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso curso de credenciamento de implantes zigomáticos, aconteceria em agosto, provavelmente adiaremos para 2021. E aqui estão meus contatos, quem quiser conversar, trocar uma ideia, críticas construtivas ou não construtivas, são sempre bem-vindas. Dúvidas, o que eu puder ajudar, a gente contem comigo. Obrigado, Eduardo, desculpa.